Eu nunca pensei que o monumento pudesse sussurrar meu nome. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Pouco antes das 3 da manhã, quando o vento cortava a praça vazia, e as luzes de Roma pareciam vigiar mais do que iluminar, eu estava em Campo de Fiore, diante da estátua de um homem com o rosto coberto por um capuz, as mãos escondidas sob a capa, como se guardasse um segredo que queimou durante séculos, sem virar cinza. Giordano Bruno, o condenado, o visionário, o herege, o símbolo. Quem ele foi, de verdade? E por que, depois de tanto tempo, a sua presença ainda parece alterar o ar, quando a cidade dorme? Essa pergunta me levou a uma jornada muito além daquela praça fria. Uma viagem no tempo até a mente de um homem que se recusou a ver o universo com os mesmos olhos que todos os outros. A história oficial é simples e brutal. No dia 17 de fevereiro de 1600, aqui mesmo, neste exato lugar, Giordano Bruno foi queimado vivo pela Inquisição Romana. O seu crime, heresia. Mas essa palavra, heresia, esconde muito mais do que diz. Não foi apenas uma questão de teologia. Foi uma batalha de ideias. Uma colisão entre um mundo finito, ordenado e controlado, e um universo infinito, pulsante e cheio de possibilidades. Para entender a radicalidade de Bruno, precisamos voltar um pouco. Imagine a Europa do século XVI. O cosmos era um lugar bem organizado. A Terra estava no centro de tudo, imóvel, com o Sol, a Lua e as estrelas girando ao seu redor em esferas perfeitas, como uma grande engrenagem divina, criada por Deus. Essa era a visão de Ptolomeu, adotada e defendida pela Igreja Católica. Mas aí veio Copérnico, que ousou sugerir que talvez a Terra não fosse o centro de tudo, e sim o Sol. Foi uma ideia revolucionária. Mas Copérnico foi cauteloso. Ele apresentou sua teoria como um modelo matemático, uma hipótese, não uma realidade física. Giordano Bruno não era cauteloso. Ele pegou a ideia de Copérnico e a levou às suas consequências mais extremas e poéticas. Para ele, se a Terra era apenas mais um planeta girando ao redor do Sol, então por que o nosso Sol seria único? Por que não poderiam existir outros sóis, outras estrelas, cada uma com seus próprios planetas, girando ao seu redor? E nesses planetas, por que não poderia haver outras formas de vida, outras humanidades? De repente, o universo deixou de ser uma caixinha fechada e se tornou um espaço infinito, sem centro e sem bordas, povoado por uma infinidade de mundos. Essa não era apenas uma teoria astronômica, era uma revolução filosófica e espiritual. Se o universo é infinito, então Deus não pode estar em um lugar específico, como o céu. Deus, para Bruno, era o próprio universo. Ele via a divindade em cada estrela, cada grão de areia, cada folha de grama. Deus era a alma do mundo, uma força imanente que animava toda a existência. Isso era panteísmo, a ideia de que Deus e a natureza são a mesma coisa. E para a Igreja, isso era uma heresia perigosíssima. Desafiava a autoridade da instituição, a necessidade de intermediários como padres e bispos, para se conectar com o divino. Se Deus está em toda parte, então cada um de nós tem uma conexão direta com Ele. Mas Bruno não parou por aí. Ele era um homem inquieto, um ex-frade dominicano, que abandonou o mosteiro porque não conseguia conter suas perguntas dentro dos muros da doutrina. Ele viajou por toda a Europa, de Genebra a Paris, de Londres a Praga, debatendo, ensinando e, principalmente, irritando as autoridades por onde passava. Ele era brilhante, carismático, mas também teimoso e orgulhoso. Ele acreditava na reencarnação, ou metempsychose, a ideia de que a alma viaja de um corpo para outro após a morte. Uma crença que minava completamente os conceitos de céu e inferno da Igreja. Ele praticava a arte da memória, uma complexa técnica mnemônica que ele acreditava ser uma chave para desvendar os segredos do universo e da mente divina. Para seus acusadores, isso parecia magia, feitiçaria. Imagine a cena.
um homem de baixa estatura, com uma mente que se movia na velocidade da luz, argumentando apaixonadamente em latim para uma plateia de acadêmicos e teólogos. Ele não apenas dizia que o universo era infinito, ele o sentia, o vivia. Em seus livros, como sobre o infinito, o universo e os mundos, ele não escreve como um cientista frio, mas como um poeta, extasiado pela vastidão do cosmos. Ele falava de um heróico furor, um amor intelectual, apaixonado pela verdade e pelo infinito, que impulsionava a alma humana a transcender seus limites. Essa paixão, no entanto, foi sua ruína. Em 1591, ele cometeu o erro fatal de aceitar um convite para voltar à Itália, para Veneza, achando que a República seria mais tolerante. Foi uma armadilha. Ele foi traído pelo nobre, que o convidou Giovanni Mocenigo, que o denunciou à Inquisição veneziana. Mocenigo esperava que Bruno lhe ensinasse seus segredos mágicos, mas ficou frustrado com as lições de filosofia. A denúncia foi a sua vingança. O que se seguiu foram quase 9 anos de prisão, primeiro em Veneza e depois em Roma. 9 anos de interrogatórios, tortura e pressão para que ele se retratasse. A Inquisição não queria necessariamente matá-lo. Um herege que se arrepende e volta para o rebanho era uma vitória de propaganda muito maior do que um mártir. E Bruno, em alguns momentos, pareceu vacilar. Ele estava disposto a admitir erros em questões puramente teológicas, mas se recusou a abrir mão de suas ideias filosóficas centrais, a infinidade do universo e a pluralidade dos mundos. Para ele, isso não era uma questão de fé, mas de razão. Era a verdade que ele via com os olhos da mente. Os inquisidores, liderados pelo cardeal Roberto Bellarmino, o mesmo que anos depois admoestaria Galileu, não conseguiram dobrá-lo. Eles exigiam uma retratação completa e incondicional. Bruno se recusou. A famosa frase atribuída a ele no momento da sentença resume sua postura. Talvez vocês, meus juízes, sintam mais medo ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la. Ele sabia que seu corpo seria destruído, mas acreditava que suas ideias sobreviveriam. E então, naquela manhã de fevereiro, em Campo de Fiori, o Campo das Flores, o ato final se desenrolou. Ele foi levado para a fogueira com a língua presa por uma mordaça, para que não pudesse proferir suas últimas palavras de heresia para a multidão. Dizem que, quando lhe ofereceram um crucifixo, ele virou o rosto. Sua lealdade não era um símbolo, mas ao universo infinito que ele tanto amava. As chamas o consumiram, mas não conseguiram apagar o fogo de suas ideias. Por séculos, Bruno foi uma figura incômoda, esquecida ou demonizada. Mas com o iluminismo e o avanço da ciência, ele começou a ser redescoberto. A astronomia moderna, com seus bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, ecoa a visão de Bruno de uma forma que ele mal poderia ter sonhado. Hoje, procuramos por exoplanetas e debatemos a possibilidade de vida extraterrestre. Ideias que levaram Bruno à fogueira. Ele se tornou o mártir da liberdade de pensamento, um símbolo da luta contra o dogmatismo e a opressão intelectual. É por isso que sua estátua está aqui, em Campo de Fiori. Ela não foi erguida pela Igreja ou pelo Estado. Foi financiada por uma subscrição internacional no final do século XIX. Um ato de desafio contra o poder do Vaticano, que na época ainda se opunha ferozmente à homenagem. A estátua foi inaugurada em 1889, no mesmo lugar onde ele foi morto, com o rosto sombrio voltado diretamente para o Vaticano. É um lembrete permanente, abisso. Mas Giordano Bruno era mais do que um mártir da ciência. Muitos de seus argumentos não eram científicos no sentido moderno. Eram intuitivos, filosóficos, místicos. Ele era uma figura de transição. Um homem com um pé na magia do Renascimento e outro no limiar da ciência moderna. Ele nos lembra que a imaginação e a poesia são tão importantes quanto a equação e a observação para expandir nossa compreensão da realidade. Ele nos ensina que as maiores descobertas
Muitas vezes começam com uma pergunta proibida. Uma ideia que parece loucura. Hoje, quando olhamos para as estrelas, vemos um universo que se expande, cheio de mistérios que ainda estamos começando a desvendar. Vemos buracos negros, matéria escura, energia escura. Nosso cosmos é muito mais estranho e maravilhoso do que a igreja do século XVI poderia conceber. E em cada nova descoberta, em cada novo planeta encontrado orbitando uma estrela distante, há um eco da voz de Giordano Bruno. A voz de um homem que foi queimado por acreditar que não estávamos sozinhos, que o universo era infinitamente mais grandioso do que ousávamos imaginar. Sua história não é apenas sobre o passado, é um alerta para o presente. Quantas ideias proibidas existem hoje? Que pensamentos são considerados perigosos, disruptivos ou heréticos pelos poderes estabelecidos, sejam eles religiosos, políticos ou mesmo científicos. A história de Bruno nos força a perguntar: estamos dispostos a defender nossas convicções, mesmo que o preço seja alto? Estamos abertos a ideias que desafiam tudo o que acreditamos ser verdade? Quando o sol nasce em Campo de Fiore, a praça se enche de vida com seu mercado vibrante. As barracas de flores e frutas escondem a mancha escura da história, mas a estátua permanece, silenciosa e vigilante. Um monumento não a um homem, mas a uma ideia. A ideia de que nenhum fogo pode destruir a verdade e que a mente humana, quando se atreve a contemplar o infinito, se torna ela mesma infinita. Giordano Bruno não foi apenas uma vítima. Ele foi uma faísca que iniciou um incêndio na imaginação da humanidade. Um fogo que continua a queimar, iluminando nosso caminho em direção às estrelas. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais ideias que mudaram o mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima.